Gente, vamos para Brasília falar sobre uma outra ponta desses atos antidemocráticos e do rescaldo institucional de desconforto que ele deixou na relação entre Lula e os comandantes das Forças Armadas. Até o ministro da Defesa, amigo de longa data de Lula, deu uma balançada diante do que aconteceu e da leniência dos militares com a permanência por 3 meses de militantes que pediam golpe de Estado na frente do quartel-general em Brasília. Hoje, Luiz Inácio Lula da Silva, depois de críticas públicas, se reuniu com os comandantes das Forças Armadas e com o ministro da Defesa. Empresários também participaram. Na saída foi José Múcio quem falou a respeito da conversa. A gente tem bastidor do Gustavo Uribe, da Landim e, claro, Tainá Farfã em cima do lance. Vamos com ela. Oi, Dani. Ótima tarde para você e para quem acompanha a gente aqui no 360. Explicitamente foi dito que não foi tratado sobre o dia 8 de janeiro, mas a gente sabe que nas entrelinhas esse é um encontro na esteira de um esforço para distensionar a relação e reatar a confiança de Lula nos militares, muito por conta disso que você trouxe, né? Lula criticou a atuação de militares na segurança do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, quando a gente acompanhou a invasão e a destruição das sedes dos 3 poderes. Lula afirmou que desconfiava dessa atuação dos militares e chegou a afirmar que eles teriam deixado as portas do Palácio do Planalto abertas para que os invasores pudessem entrar. Pois bem, foi um encontro então entre Lula, o ministro da Defesa José Múcio, o ministro-chefe da Casa Civil Rui Costa, além dos 3 comandantes das Forças Armadas. Esses já tinham se reunido anteriormente na terça-feira e vieram trazer então as demandas pessoalmente para Lula, e participaram também 5 empresários, entre eles o presidente da Fiesp, Josué Gomes. José Múcio, ministro da Defesa, veio a público falar sobre esse encontro. Ele, que tem um perfil mais apaziguador, disse que Lula, sim, quis renovar a confiança com os militares, afirmou que essa seria uma reunião prevista para o fim de janeiro, início de fevereiro, mas que diante dos acontecimentos ela acabou sendo adiantada. Afirmou ainda não acreditar que há um envolvimento direto das Forças Armadas nesses atos, mas que as investigações estão em andamento e que quem foi identificado vai sim responder pelos seus atos no momento certo. Sobre a tensão entre Lula e os militares, José Múcio disse que já está na hora de virar essa página. Outra pauta desse encontro foi investimentos, e para que a defesa pudesse apresentar as demandas para a área, né? Em especial investimentos nessa área da defesa. Está aí a participação desses empresários nessa reunião também, né? A ideia seria discutir com eles possíveis parcerias público-privadas e investimentos no curto prazo na área da defesa, já que vale a gente considerar também que o Ministério da Defesa também tem um orçamento enxuto destinado, né, para esse ano. Então, os comandantes também vieram apresentar as demandas de cada uma de suas áreas. A gente vai escutar agora, Dani, um trecho do que José Múcio disse logo após essa reunião. Olha só. Entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas. Agora, se algum elemento individualmente teve sua participação, ele vai responder como cidadão. Como foi informado de que Lula cobrava, sim, punição de todos os que participaram dos atos criminosos, independentemente da patente. Lula fez isso, inclusive, numa entrevista que concedeu a Natuzaneri. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que os militares estão cientes e que as providências serão tomadas. Dá uma olhada. Os militares estão cientes e concordam que nós vamos tomar essas providências. Evidentemente que, no calor da emoção, a gente precisa ter cuidado para que esse julgamento, essas acusações sejam justas, para que as penas sejam justas. Mas tudo será providenciado em seu tempo. A gente tem, inclusive, informação, né, a respeito, vem para cá, Uribe, vem para cá, Thaís, a informação do Léo Ribeiro. O Exército, para mostrar aí, digamos, que está atuando, instaurou um inquérito para apurar a conduta de um militar que estava no GSI e defendeu insubordinação, o que para militar é crime, e inclusive ameaçou a vida do atual ministro da Justiça. Segundo a informação trazida pelo Leonardo Ribeiro, o que a gente tem aqui até agora é a abertura do Exército, né, desse processo. Ele
ele chegou a dizer que as Forças Armadas estariam ali esperando a ação dos patriotas, uma excelente oportunidade para elas entrarem em jogo, desta vez do lado certo, e pergunta onde é que estão os coronéis, os brios dos coronéis com a tropa na mão. O Exército afirmou em nota que os fatos estão em apuração pelas autoridades competentes e acrescentou: militares da ativa ou da reserva estão sujeitos a todas as prescrições jurídicas previstas na legislação militar vigente. Uribe, eles estão tentando dar uma amostra aí de que, porque sabem também, teve uma coisa interessante, né? Uma série de militares da reserva, de algum renome, por exemplo, deram entrevistas essa semana, né? Os militares estão incomodados com essa cobrança. Os militares estão incomodados com aquela cobrança. O problema é que os fatos não estão deixando eles virarem a mesa da narrativa. Porque você tem um coronel que trabalhava dentro do GSI, ou seja, dentro do Palácio do Planalto, pregando golpe de Estado abertamente. Coronel, não é qualquer um, não é soldado raso. É um coronel do Exército que estava dentro do GSI, que pede golpe com todas as letras e pergunta cadê o brio daqueles que não estão ali pegando em armas para derrubar o presidente, que é o comandante-em-chefe das Forças Armadas. Então, o fato de terem produzido tanta prova contra si mesmo, o fato de terem se sentido tão à vontade para poder colocar um saudosismo golpista nas ruas, eu obviamente não falo da integralidade das forças, mas desses indivíduos, impede uma virada de mesa. E também faz com que fique claro de que alguma punição terá de ser feita. Não vai dar para passar pano, como falam no jargão. Alguma resposta vai ter que dar para não parecer que as Forças Armadas foram coniventes com o golpismo, apesar da guarida que deram durante 3 meses para esses golpistas em frente ao quartel-general em Brasília. Yuri, desculpa, olha eu de novo, que saudade do Yuri. Uribe. Quem me dera ter a elegância de Euripita. Sabe o que fica parecendo, Dani? Que militares são cidadãos que são especiais, que os civis podem ser julgados normalmente, mas os militares não. Eles precisam ter um código de conduta ou pelo menos uma justiça diferenciada. Não é. Eles precisam pagar quando cometem erros. E o que a gente viu nos últimos dias, isso é uma apuração sendo feita pela Polícia Federal, que há nomes de militares, que é aquilo que Ricardo Capello, interventor federal do Distrito Federal, disse. Havia profissionais, ou seja, nós tínhamos militares com conhecimento da planta dos palácios. Não é por acaso que entraram no gabinete de Alexandre de Moraes e sabiam onde eram e depredaram. Não é por acaso que foram diretamente para o 3º andar do Palácio do Planalto e tentaram romper aquela porta que não foi rompida porque é blindada, mas destruíram o gabinete onde ficava Rosângela Silva, ou seja, a primeira-dama. Então o que a gente tem são pessoas que tinham conhecimento de causa. O que me disseram hoje do encontro, porque José Múcio saiu dizendo que não se falou do 8 de janeiro. Se falou. Inicialmente, Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso, pelo que me disseram, também citaram para Raquel Landim esse discurso, de que ele disse que não haverá passada de pano para aqueles que cometeram erros. Mas aí ele fez um discurso pacificador e disse é necessário virar a página e olhar para frente. E qual foi a estratégia de Luiz Inácio Lula da Silva para quebrar o gelo? O histórico dele. Se a gente for conversar com os generais da reserva e da ativa, eles dizem que os governos Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff foram muito prejudiciais para o orçamento do Exército Brasileiro. Mas eles reconhecem, Luiz Inácio Lula da Silva fez investimentos vultosos. O orçamento do Ministério da Defesa cresceu. A compra dos caças Gripen, que são caças comprados da Suécia. Então, a conversa foi nessa linha, com os militares apresentando uma lista de obras essenciais. Josué Gomes da Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que está nessa queda de braço com Paulo Scaff, se fica à frente da entidade ou não. O próprio José Múcio disse que Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES, também estava presente. É tentar fazer parcerias da iniciativa pública com a privada na tentativa de financiar estes projetos. E aí a lista é longa, viu, Dani? Vou ler alguns projetos. Modernização da frota de blindados, investimentos no projeto Gripen, investimentos em satélite para monitoramento, recursos do projeto do cargueiro KC-360, que foi aquele cargueiro que foi muito importante na pandemia do coronavírus, levando
comprando insumos e alimentos. E aí teve um outro pedido, e a Thais Arbex já deu isso, inclusive ela pode salientar um pouco melhor, do que são consideradas as cláusulas pétreas das Forças Armadas. E aí vem os benefícios das Forças Armadas. Um deles, a questão do sistema previdenciário dos militares, que praticamente não houve uma reforma como houve para os cidadãos civis. Então, eles querem manter como estão hoje e também a carga horária e as disciplinas das escolas militares. Então, foi uma conversa que Luiz Inácio Lula da Silva começou dando o aviso, começou dizendo que haverá investigação, mas disse que agora a bola para frente, agora a relação é outra, vamos focar nos investimentos da área militar. Uribe, eu vou pedir, eu sei que você já precisa ir, mas eu quero pedir para você detalhar essa apuração que você trouxe mais cedo aqui na CNN, ainda durante o Visão, no início do Visão, sobre qual foi o tom do Lula e que a Raquel Landim construiu também um texto, está no nosso site, você pode ir lá, qual foi o tom da cobrança do Lula, exatamente qual foi, o que foi que ele disse. A Raquel traz aqui, por exemplo, que o Lula disse assim, os culpados, quem destruiu, quem financiou os atos, serão punidos e que as investigações irão até o fim. Você ouviu e já tinha reportado a questão semelhante, né? Porque Lula deixou claro que não vai varrer a sujeira para debaixo do tapete, mas que uma vez que isso aconteça, que as punições aconteçam, é vida que segue, vamos nessa, vamos adiante, vamos despolitizar as forças e vamos nessa. É interessante que houve duas conversas, a gente pode marcar em dois momentos. Primeiro, Rui Costa com os comandantes das Forças Armadas. Naquela conversa foi falado um pouco mais. Rui Costa pediu explicações, Rui Costa disse o que Luiz Inácio Lula da Silva queria dizer, Rui Costa chegou a avisar antes, me disseram, o ministro da Casa Civil, chegou a falar que haveria um afastamento de integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, da segurança do Palácio do Alvorada e do Palácio do Planalto, para preparar o terreno para a reunião de hoje. E aí a primeira fala de Luiz Inácio Lula da Silva foi essa fala de cobrança, dizendo que queria investigar, que há sim desconfiança sobre integrantes do Gabinete da Segurança Institucional e das Forças Armadas, que isso está sendo apurado, mas aí ele fez o discurso pacificador no estilo Lula. Não, agora é o momento da gente avaliar, punir quem tem de punir, mas bola para frente, vamos discutir orçamento. E aí veio para o segundo momento da reunião, em que eles entregaram essa lista de obras prioritárias e aí com a conversa com o setor privado. Então Lula sempre faz isso, ele dá aquela pancadinha no início, mas depois suaviza para que a saída não tenha climão na saída do encontro. Thaís, você está trazendo aqui para a gente, né, uma demonstração de que os militares estão querendo sair da defensiva, né? Assim, olha, estamos fazendo. Teve um pedido do Ministério Público Militar aí pedindo informações ao Exército, inclusive sobre esses que participaram dos atos criminosos antidemocráticos. Eu queria que você detalhasse o documento que você tem aí em mãos. Sim, Dani. Logo depois, esse documento é do dia 10. A Procuradoria Militar instaurou um procedimento administrativo que é mais amplo, cuja uma das diligências, um dos pedidos, é o pedido de informações ao Exército para que eles relatem ao Ministério Público Militar exatamente quais casos estão sendo investigados, em que fase estão, como estão. Ainda estão esperando essa resposta lá no Ministério Público Militar, mas um dos casos já avançou. Vou até abrir aqui para não falar nenhuma besteira. O Exército concluiu um inquérito já policial militar a respeito daquele coronel da reserva Adriano Camargo Testoni, aquele que xingou as Forças Armadas durante os atos. Não sei se todo mundo vai lembrar, não vou repetir aqui as palavras dele, claro. Mas, enfim, esse inquérito policial militar já foi concluído e ele foi indiciado pelos crimes de injúria e ofensa às Forças Armadas. Como está esse caso neste momento? Ele está agora no Ministério Público Militar, está nas mãos do promotor de Justiça Militar Adilson José Gutierrez, que está analisando se já apresenta a denúncia ou se vai pedir novas diligências.